Participam desta edição o filósofo Mário Sérgio Cortella e o professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva. Faça seus comentários também pelos nossos endereços na internet. A Prefeitura e entidades de preservação de Embu das Artes, na Grande São Paulo, estão divididos em relação ao novo plano diretor da cidade. A modificação feita pela Prefeitura abre espaço para que as empresas se instalem em uma área de preservação ambiental. São 2.400.000 metros quadrados de mata nativa. Há 6 anos, em nome da natureza, o município do Embu, na Grande São Paulo, declarou que essa área deveria ser preservada. A resistência não durou muito. Em nome do desenvolvimento da região, o prefeito aprovou uma revisão no plano diretor que institui um corredor empresarial cortando a área ao meio. Ao longo desta avenida, poderão ser instalados galpões de logística, comércio e até mesmo indústria de baixo impacto ambiental. Quando a gente fala em área de preservação ambiental, pensa logo em uma mata fechada, totalmente preservada. Mas essa APA também permite a ocupação com casas. E isso acaba opondo 2 interesses bastante distintos. O dos moradores, que querem ter suas moradias preservadas, e o do município, que pretende arrecadar até 150 milhões de reais a mais por ano com a arrecadação de impostos. Nós precisamos gerar emprego e receita para a nossa cidade. Para fazer mais creches, escolas, pós-saúde, nós precisamos gerar receita e emprego para o nosso povo. Embu é como se fosse uma Campos do Jordão a 1 quilômetro do Rodoanel. Então, essa área deveria ter esse tipo de destinação. O turismo poderia gerar centenas de empregos, muito mais do que galpões logísticos, onde hoje tudo é robotizado. De acordo com o Instituto Florestal, mais ou menos metade da área que será ocupada com o corredor empresarial entra em conflito com áreas que são de preservação permanente, como, por exemplo, matas nativas, topos de morro e nascentes de rios. Por isso, o Instituto Florestal acredita que é preciso que haja mais estudos para a implantação do corredor. Nós temos foto de satélite atualizada, onde nós sabemos exatamente onde tem nascente, onde tem mata nativa que não poderá ser utilizado pelos empreendimentos e onde tem eucalipto e capoeira, que pode ser utilizado para o empreendimento. Nós não somos contra a implantação do plano diretor, nem nossos projetos de moradia, mas ele teria que ter sido feito com um certo cuidado, assim como foi alertado pelo IBAMA, pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, graças aos recursos hídricos, à fauna, à flora, que permite o desenvolvimento de uma economia verde. Já não restam recursos na Justiça Estadual para a implantação do corredor. No entanto, ela depende do IBAMA, que já pediu explicações à Prefeitura de Embu das Artes. Para o diretor da ONG SOS Mata Atlântica, a cidade pode até mesmo perder o título de Cinturão Verde, dado pela Unesco. Inclusive, o município pode correr o risco de perder essa nomenclatura para essa região, porque vai romper essas ligações que teriam, que nós chamamos de corredor de biodiversidade. E a Câmara dos Deputados discute neste momento o texto final do novo Código Florestal. O relator do projeto, que já foi aprovado anteriormente pelos próprios deputados e pelo Senado, sugeriu mudanças que desagradaram ambientalistas e governo. O relator Paulo Pial, do PMDB, retirou 21 artigos do texto do Senado, atitude que irritou o governo. A posição do governo é de aprovar preferencialmente aquilo que veio do Senado, que inclusive envolveu parlamentares da Câmara naquela discussão e que resultou num certo acordo. O texto exclui a necessidade de recuperação da vegetação eliminada pelas atividades produtivas nas margens dos rios. Assim, os produtores rurais não seriam obrigados a recompor essas áreas de preservação permanente em todo o país. As faixas protegidas seriam definidas depois, por lei ou medida provisória do Executivo. A parte da proposta que saiu do Senado e foi retirada pelo relator estabelecia que cursos d'água com até 10 metros de largura obrigariam a recomposição de 15 metros de vegetação nativa nas 2 margens. Para os rios com leitos superiores a 10 metros, a recomposição ficaria entre 30 e 100 metros de largura. Ruralistas defendem a anistia para quem desmatou até 2008. Só a partir daí haveria multa e outras punições. Os únicos autorizados a produzir nas margens de rios seriam os pequenos produtores, com áreas de até 4 módulos fiscais ou 120 mil metros quadrados. Ambientalistas, como o ex-deputado Fábio Feldman, não admitem flexibilização nas regras. Imagina que você
vai construir num lote na cidade. E esse lote diz o seguinte, a lei diz o seguinte, você só pode construir 5 andares. Alguém vai lá e constrói 7 andares. E daí vem uma legislação e diz, não, tudo bem, é para aqueles que construíram 7 andares. É o que o texto está fazendo. Aqueles que desmataram e não poderiam ter feito isso serão anistiados e aqueles que cumpriram a legislação indiretamente estão sendo punidos. O relator Paulo Pial também retirou o artigo que exigia a adesão de produtores ao cadastro ambiental rural em até 5 anos para o acesso ao crédito agrícola. Outro texto suprimido referia-se às áreas de expansão urbana que deveriam prever 20 metros quadrados de vegetação por habitante. Quem que está saindo vitorioso até agora na avaliação de vocês com relação ao andamento do Código? A bancada ruralista. Definitivamente, esse texto, ele favorece uma atenção. São 2 modelos de desenvolvimento oposto. Eu estou excluindo a minha opinião pessoal, que eu não vou colocar aqui, né? Mas pode colocar, se você quiser. Não, então, eu sou a favor do texto que favorece o lado de preservação. Mas há uma tensão nisso, a gente viu isso no Imbu e viu isso no Código Florestal. E não tenho dúvida que vai ser aprovado o texto que favorece o desenvolvimento econômico imediato. Embora, no meu entender, haverá uma perda econômica de longo prazo. Por exemplo, se o Imbu deixa de ter a chancela verde, ele vai perder muito mais como grife e vai se transformar numa nova Carapicuíba, numa nova cidade dormitório. Esse é o risco que corre, com uma grande perda para o que o Imbu representa. Da mesma forma, como um sistema onde a gente tem uma rarefação de água e teve gente que cumpriu a lei. Aquele que cumpriu a lei hoje vai falar, por que eu cumpri a lei? Deixei de produzir. Que é o que o Fábio Feldman disse. Colocou. Então, eu acho que vai existir... Eu tenho, infelizmente, eu tenho a impressão, eu não queria impressionar o telespectador com a minha opinião pessoal, mas, na minha opinião, infelizmente, vai ocorrer uma vitória do sistema produtivo imediato. Mas e essa é uma disputa antiga, quer dizer, alguma coisa que remonta à nossa colonização. Isto é, quem é que tem o direito sobre as terras, quem é que pode usá-las. Por outro lado, nós somos, embora o 5º país do mundo em tamanho, nós somos menores do que a China, a Rússia, o Canadá e os Estados Unidos, nós somos o primeiro em terras aproveitáveis. Esse é um capital de futuro que ultrapassa o pré-sal como condição de valor para uma humanidade existir. É isso que interessa no mundo todo com relação a gente. É isso que você está dizendo. Sem dúvida. Esse tipo de postura tem que ser absolutamente firme nesse momento. É tarefa dos parlamentares e também do governo de dizer não à progressão desse tipo de destruição. Essa flexibilização, embora ela esteja no bojo da negociação política, ela acaba vitimando aquilo que será o nosso futuro e que não é tão distante assim. Nesta hora, acho que a vitória da bancada ruralista, tal como se chama, ela é muito negativa para o conjunto da sociedade. Eu acho que nesta hora o governo tem que ser inflexível. Isto é, movimentar as forças de negociação de maneira a bloquear essa condição. A perda, ela pode ser uma vitória nesse momento, mas ela será uma perda num futuro não tão distante, que é inaceitável. E na avaliação de vocês, o governo tem essa força para chegar e estancar, ou seja, interditar o que a gente está assistindo e vendo como vitória da bancada ruralista? Eu torço para que essa manifestação do Arlindo Quinalha seja, de fato, uma manifestação de governo e não apenas uma demonstração assim para uso externo, né? Então, eu penso que é uma questão de como você vai colocar a perda, quer dizer, o capital futuro da floresta, né? Ou da manutenção de certas áreas. Como é que nós vamos valorar a água? Que é o que nós estamos discutindo, quando você preserva a mata ciliar, a água. Então, embora seja um ganho talvez imediato na produtividade agrícola, eu acho que o Brasil está, de alguma forma, se aceitar essa nova forma do Código Florestal, vai estar perdendo o capital futuro e aí a volta vai ser muito pior. Agora, são 2 movimentos diversos, porque o nosso Código Florestal ele entra numa discussão do qual a situação específica em Ebu, ela não tem uma conexão direta, é uma conexão indireta. Claro, nesse sentido, a discussão do plano diretor ela é necessária para que a cidade não deixe de ter a sua sustentação, mas que a contrapartida dessa sustentação não venha a ser
aquilo que o Saldiva colocou, isto é, a impossibilitação daquilo que dá marca a um município que é especial. Quer dizer, esse ponto que a gente está falando aqui é o principal, mas tem outros, né, como a reserva legal, que é aquela área que o pequeno produtor tem uma área dentro da sua propriedade particular, não é isso? Que ele não pode desmatar. E pelo que eu li, não sei se isso foi modificado, esses pequenos produtores eles estariam isentos de preservar essa reserva legal, que é assim chamada, se ele quiser plantar, mesmo que seja... E isso acontece até dentro da cidade, Poli. Aquela história da outorga onerosa, onde você permite a edificação... Você troca, né? Sim. Então, você troca dinheiro, mas aí você deixa como saldo uma região absolutamente saturada. Então, essa discussão do ganho imediato versus um projeto de longo prazo, quer dizer, não é só um planejamento do desenvolvimento de uma cidade, mas tem que ter uma dimensão de tempo. Eu acho que nós estamos trocando o ganho imediato por uma ação mais duradoura. Essa outorga onerosa que o Saldiva se refere, a gente já falou aqui no Jornal da Cultura, é quando uma pessoa que quer, sei lá, uma empresa quer construir mais do que pode numa determinada região, ele vai lá, dá um dinheiro para a prefeitura e consegue essa licença. Não é isso? E eu não quero ser catastrófico, mas essa discussão em relação ao Código das Florestas do nosso país, ela não está sendo entendida pelo conjunto da nossa população. Isso tem a ver com o futuro dos nossos filhos e netos, isto é, se eles terão onde viver bem, ou se eles viverão naquilo que desertifica o nosso futuro. A outorga, isso não está pensando nas futuras gerações. Sem querer ser desrespeitoso ao prefeito de Embu, aquela história assim, para fazer creche, para fazer educação, quer dizer, ele coloca uma situação que ou é isso, ou você não tem creche, você não tem escola, ou você não tem hospital. Esse argumento não é, digamos, tecnicamente adequado. Eu acho que o Embu hoje arrecada mais pelo fato de ser uma cidade especial, quer dizer, uma cidade artística, com outros valores. E eu não sei se no momento que isso virar um galpão de logística perto do Rodoanel, se você vai ter o mesmo apelo e, consequentemente, a perda de longo prazo. Falta, nesse debate, fazer isso que a gente está fazendo aqui, fazer as pessoas terem acesso e entender o que significa esse código com tantas expressões que as pessoas não acessam, não entendem, para saber exatamente o que está acontecendo aqui com o nosso país. Eu posso traduzir? Claro. Nós estamos trocando dinheiro imediato por uma garantia de sustentabilidade no futuro. Essa é a minha interpretação pessoal. Saque antecipado do futuro. Simples assim, telespectador.